Há 36 anos, a Escola Superior da Advocacia da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul evolui de forma constante. Desde sua criação, a ESA é referência na formação da advocacia gaúcha, e ao longo dos anos, a tecnologia foi se tornando uma aliada cada vez maior. Essa história começa com a instalação de mais de 60 antenas pelo Estado, fruto de uma parceria com a Associação dos Advogados de São Paulo, que possibilitou a transmissão de cursos telepresenciais, alcançando desta forma a advocacia do interior do Estado, que passou a participar das mesmas aulas e cursos que ocorriam na capital. Muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Me escutam bem? Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Quero, antes de mais nada, agradecer a todos os presentes que nessa tarde estão conosco para falar de uma temática tão importante, tão relevante, que é justamente essa nova lei de licitações e o seguro-garantia de obras e serviços de engenharia. Para isso, hoje, contamos com um seleto grupo de palestrantes, moderadores, o que muito nos orgulha, muito nos envaidece e muito aumenta ainda mais a nossa responsabilidade perante a condução dos trabalhos da nossa comissão, sempre com o apoio da ESA, a quem agradeço profundamente, a Escola Superior da Advocacia, na pessoa da doutora Rosângela Rezer, que não está conosco, teve um pequeno contratempo, logo deverá estar conosco, e a doutora Jaqueline, que é a nossa coordenadora e que promove esse curso com tanto cuidado, com tanto esmero, para que tudo saia dentro do planejado. Muito obrigado, Jaqueline, por essa caminhada, essa jornada de parceria. Te agradeço profundamente. Um agradecimento especial ao ministro Benjamin Zimmer, a gente sabe da agenda do ministro, da dificuldade que é disponibilizar um tempo para estar conosco. Isso muito nos orgulha, ministro, e é motivo de muita alegria para a nossa comissão, tratando de uma temática tão importante, poder contar com vossa participação. Também os nossos demais palestrantes, doutor Guilherme Carvalho, a doutora Valéria Leite, que estão conosco hoje, e os nossos moderadores, doutor Maurício Cazen, doutor Matheus Klein, e o meu querido amigo, irmão, doutor Márcio Alexandre Malfatti, um amigo que a vida me trouxe, que é sempre um prazer poder te ouvir. Eu vou passar para a doutora Jaqueline a palavra para que faça a condução dos trabalhos. Eu informo aos palestrantes, eu infelizmente tenho um problema particular de ordem pessoal, de família, que me ausentarei logo mais. Eu vou tentar ficar o máximo que eu puder. Penso que vou conseguir ficar até perto das 6 horas, talvez um pouco mais. Mas, logicamente, os nossos eventos da ESA são sempre gravados no YouTube e certamente eu terei o privilégio da partezinha final que eu perder, assistir depois, ou mesmo já, enquanto me deslocar, eu vou escutando vocês. Agradeço profundamente a participação de todos. Tenhamos todos um excelente evento.
Por favor, Jaqueline, a palavra está contigo para a condução. Obrigado. Obrigada, presidente, amigo querido e motivador dessa Comissão de Seguros da OAB Rio Grande do Sul. Temos feito excelentes feitos, eu digo, desta comissão. Temas instigantes, temas que movimentam o mercado segurador, e este é mais um. Agradeço à doutora Rosângela Herzer, através da sua equipe incansável, que nos apoia muito, nos dá um suporte e atende a todos com muito carinho. Desde os convites aos palestrantes, a todos que estão aqui, sempre muito solícitos, muito carinhosos. Ministro Benjamin Zindler, muito bem-vindo ao estado do Rio Grande do Sul, mesmo que de forma virtual. Ao querido colega Malfatti, também, que está em São Paulo. Que bom que a tecnologia nos proporciona isso. Então, ministro do seu gabinete, o colega em São Paulo, a colega Valéria também, muito bem-vinda. Dr. Guilherme, Dr. Matheus Klein, Maurício Gazen, da nossa infraestrutura aqui do Rio Grande do Sul. Enfim, a todos, muito obrigada pela audiência. Esse evento ficará gravado pela plataforma do YouTube, ao qual poderão assistir depois. Me coube aqui falar brevemente como é que surgiu pela Comissão de Seguros este evento. Inquietos que somos aqui com novas legislações, principalmente na área que nos apaixona, que é o mercado de seguros. O seguro de obra e serviços de engenharia ganhou muita ênfase na nova lei de licitações, onde aqui falamos, então, sobre inquietudes, tanto de ente público quanto o privado. Essa nova lei realmente traz debates, discussões, ainda estamos com adequações, porque ela tem aí um período para entrar em vigor ainda em 2023, e não poderia ser diferente, trazer aqui um ministro, ao qual também o doutor Guilherme cabe o controle. Os colegas que estão aqui são especialistas na área de infraestrutura, e os queridos colegas também, Malfatti e a doutora Valéria, na área de seguros. Nós teremos da seguinte dinâmica desse evento. Eu vou fazer uma breve apresentação, ao qual o ministro já me permitiu, pelo seu extenso currículo, falar brevemente. Ele vai fazer uma explanação após o doutor Guilherme, após a doutora Valéria, e nós abriremos aos debates para os moderadores. O ministro, então, é mestre em Direito pela Universidade de Brasília, engenheiro pelo Instituto Militar de Engenharia do Rio de Janeiro, bacharel em Direito também pela Universidade de Brasília. Muito prazer em recebê-lo. Seja bem-vindo, que tenhamos um ótimo evento. A palavra está com o senhor. Obrigado, Jaqueline, pelo convite, por essa apresentação. É uma honra partilhar esse espaço, mesmo sendo telepresencial, com o amigo Guilherme Carvalho, grande advogado acadêmico, cujos trabalhos admiro, leio sempre. Já tive a honra de prefaciar algumas obras do Dr. Guilherme, portanto, atesta a sua competência e as reflexões que são muito interessantes e acabam virando jurisprudência. Muitas vezes, da leitura de doutrinadores, nós nos inspiramos para decidir os casos concretos e muitas vezes não fazemos a justiça adequada, né, à fonte que influenciou aquela decisão. Mas saúdo o doutor Matheus Klein, Dr. Márcio Alexandre, doutora Valéria Leite, Dr. Maurício Gazen, Dr. Ricardo Vilar. Bem, eu tenho uma fala de 30 a 40 minutos sobre obras e serviços de engenharia na nova lei 14.133. Por certo, o que a gente vai tentar fazer aqui é um sobrevoo ligeiro
sobre a lei e sobre o tópico que nos cabe falar, obras e serviços de engenharia. A Lei 14.133 é uma obra com 194 artigos. Eu sempre começo dizendo que ela é uma obra de especialistas, né? Quem elaborou a obra, sintetizou, deu a ela consistência sistêmica, foi a tecnoburocracia que assessora o parlamento, o governo, o Tribunal de Contas da União. É óbvio que na democracia representativa falam os deputados, senadores, o presidente da República, os players do processo legislativo, porém, não se imagina que na democracia representativa do mundo de hoje um deputado ou senador possa conhecer profundamente, e nem mesmo profundamente, o tema que é objeto da legislação. Exceção, claro, há sempre exceções, como a senadora Anastasia, que relatou o processo na Câmara, o projeto de lei, é um grande administrativista e que, obviamente, detém um conhecimento muito acima da média e que, por certo, trafegava com desenvoltura pelos diversos campos. Mas mesmo ele não é expert em todos os tópicos abrangidos pela lei. A lei é complexa, difícil. Quando toca em engenharia, ela traz conceitos difíceis, importados do mundo da engenharia, claro, juridicizados, assim faz o direito sempre, ele olha para o mundo exterior e importa para o direito uma tradução jurídica dos institutos que existem em outras áreas. Mas essa obra ela foi fruto da pressão, por certo, dos grandes segmentos que têm interesses numa obra, numa lei de licitações, e, mais uma vez, eu digo que são legítimos esses interesses, que foram sistematizados, condensados por essa tecnoburocracia. Essa tecnoburocracia me consultou, como consultou muitos outros tecnoburocratas. Apesar de ser ministro do TCU, eu não tenho legitimidade democrática de primeiro grau, ninguém no TCU tem, nós não somos eleitos pelo povo. Claro que nós somos escolhidos na forma do texto constitucional, a todos os requisitos que são atendidos, e é óbvio que, portanto, estamos absolutamente de acordo a nomeação e o provimento dos cargos de acordo com as regras da Constituição, mas não representamos o povo de forma imediata e direta, tal como os agentes públicos realmente eleitos pelo povo. E a grande verdade é que eu me senti, às vezes, até constrangido, porque até os vetos presidenciais foram objeto de consulta. E eu tenho que reconhecer que, mesmo de forma informal, grande parte dos vetos, por coincidência ou não, ou porque os vetos o bom direito, a boa técnica legislativa impôs os vetos, mas o que eu quero dizer é que toda essa lei nasceu de uma enorme discussão que foi feita oficiosamente por tecnoburocratas, que conheciam profundamente a lei e que incorporaram na lei, essa primeira característica dela, as normas regulamentares da União, de órbita federal, e a jurisprudência do TCU. E aí eu tenho que dizer que não tenho que esconder alguma vaidade, né? Sou ser humano e, quando eu olho a lei, vejo, às vezes, um acórdão em que eu fui relator. E aí, depois da vaidade passar, eu começo a ter medo, porque eu decidi daquela forma para um caso concreto, submetido a um cenário específico. E essa lei foi feita para perdurar. E eu imagino que no curto e, eventualmente, no médio prazo, nós tenhamos decantado uma boa solução. Mas a realidade muda muito rapidamente. Eu não tenho a menor certeza se, no médio e longo prazo, aquela solução, elevada à estatura legal, entronizada numa lei, ela é realmente a melhor solução. E eu tenho que reconhecer que a lei trafegou, às vezes, de forma vertical, de forma desnecessária, e retirando um quê de discricionariedade importante para o gestor optar por caminhos mais abertos, por espaços discricionários mais amplos. Essa lei, portanto, ela tem essa primeira característica, que é o seu caráter analítico, uma certa incorporação do mundo que temos hoje, no mundo regulamentar e jurisprudencial, e daí a razão pela qual é difícil de ser lida. Ela pressupõe conhecimentos específicos, uma noção evolutiva do que aconteceu. Muita coisa não cai de helicóptero, tem que se explicar, né? Por que a repactuação, que exatamente nasceu de um acórdão
da minha lavra, que foi acompanhado pelos meus pares no TCU, mas porque a repactuação teve aquelas características que agora estão colocadas na lei. Estavam numa instituição normativa, 5 de 2017, agora estão numa lei, assim como diversos aspectos tangenciados pelo TCU. Mas essa lei engana, porque é um segundo pilar da lei que tem um efeito exatamente diverso. Essa lei, logo no seu início, quando o senador Fernando Bezerra relatava uma lei que era outra lei no Senado e conversávamos sobre ela, eu dizia, olha, senador, eu aconselho que possam ser mantidos os institutos do RDC, ampliados alguns institutos, no momento de crise fiscal, e eu falo isso há alguns anos atrás, e o quadro de crise fiscal só se agravou muito. Não há como esperar grandes obras realizadas por parte dos entes federativos. Em relação à União, falo com maior conhecimento, mas sei que é um problema que aflige todos os entes federativos. Então, é preciso, assim como no mundo das concessões, buscar a eficiência privada, captar capitais privados para as obras públicas tradicionais, assim como é feito num contrato de concessão, permissão, de PPP, cuja lógica é sempre o particular utilizar seus capitais privados, eventualmente obter crédito, mas a partir desses capitais privados, prestando serviço público por sua conta e risco e recebendo tarifa ou contrapartidas pagas pelo Estado, né, nas PPPs, ele amortiza e remunera o seu capital. E mais, a prestação de serviço feito pelo particular já não é mais objeto de nenhuma luta ideológica. Mesmo os setores de esquerda, no início refratários às concessões e permissões, reconhecem que não há capitais privados, não há capitais públicos disponíveis para obras de infraestrutura no Brasil, e mais, os particulares são mais eficientes que o Estado. Mesmo criticando as concessões e algumas áreas de concessões, e a pandemia agravou muitas dessas áreas, e nem todas, em particular as concessões rodoviárias, estão passando por uma crise muito grande, mas ainda assim a eficiência privada salta aos olhos e nem é objeto de discussão. Pois o que eu falava para o senador Fernando Bezerra era que houvesse essa importação dos institutos do RDC. Eu diria que a Lei 14.133 foi muito além. Além de manter institutos como contratação integrada, a contratação semi-integrada, que é da Lei 13.303, da Lei das estatais, mas nada mais é do que uma obra jurisprudencial do Tribunal de Contas da União. Ela nasce de uma pergunta que o tribunal faz: se o Estado tem condições, numa fração do objeto, detalhá-lo como em nível de projeto básico, por que ficar no plano do anteprojeto? Essa é a razão pela qual nasceu a semi-integrada da jurisprudência do TCU, incorporada a 13.303 e agora incorporada a 14.133. Mas a contratação integrada é revolucionária porque ela quebra um dogma que que todos imaginavam intocável, um axioma intocável da 866, que era que quem elaborava o projeto básico não deveria participar nem mesmo da licitação da obra. Eventualmente, o Estado não tem condições de elaborar ele mesmo projetos básicos para obras mediamente complexas, não tem engenheiros, arquitetos suficientes, então tem que contratar, e quem contrata sabe que vai participar do coquetel, mas não vai para o jantar. O jantar está proibido. Então, não tem nenhum compromisso com a eficiência da obra, com a eficiência do projeto. É claro que o Estado tem que fiscalizar a concepção do projeto, mas essa análise, e falo isso no alto de 30 anos de TCU, é muito mal feita. Em regra, o problema brasileiro de planejamento das obras é a deficiência, a falta, o déficit de projeto básico que nós tínhamos. Claro, que nasce dos estudos de viabilidade, dos estudos técnicos preliminares, já da gestão de riscos deficiente. Pois então, na contratação integrada, de forma revolucionária, pela primeira vez o Estado disse: olha, você particular, faça você o projeto básico. Eu apresento um anteprojeto, um orçamento sintético, na semi-integrada, parcialmente sintético, parcialmente analítico, e deixo para que o particular possa elaborar ele projeto básico,
E aí surge a grande contrapartida de tudo isso, que é a impossibilidade do particular pedir aditivos contratuais por falha do projeto, porque o projeto passa a ser de sua responsabilidade, e agora, na matriz de risco, que agora é possível em todos os contratos, inclusive de obras públicas, ficará claro, e a lei assim determina, que esse tipo de risco, de deficiência do projeto base, deve ser assumido pelo particular na contratação integrada. Bem, a contratação integrada ainda não, pragmaticamente, ainda não foi utilizada na sua plenitude. Na esfera federal, quem a utilizou foi o DENIT, a Infraero. Não há dúvidas que abreviou o procedimento licitatório, porque tem inversão de frases. Na contratação integrada, no RDC, quando foi utilizado, havia inversão de fases, a unicidade recursal, a diminuição da propensão recursal, os prazos diminuíram metade, um terço, ou até 2/3 em alguns casos. E o TCU tentou fazer uma avaliação da contratação integrada, comparando com outras licitações realizadas por DENIT, Infraero, DENIT principalmente, usando a 866, usando o RDC sem ser contratação integrada, empreitada integral, empreitada por preço unitário. E o nosso estudo é inconclusivo, mas ele chama atenção a um aspecto que me parece interessante. Os preços alcançados nas contratações integradas e nos processos de 866 foram muito próximos. E o que se esperava era que os preços no pós-licitação da contratação integrada fossem superiores àqueles obtidos numa 866, porque, óbvio, uma taxa de risco embutida, como as falhas do projeto básico não são assumidas pelo particular, ele precifica esse risco, sobem os preços. A lei permite, a 14.133 permite essa taxa de risco, que é admitida, inclusive, nos preços, nos orçamentos e nas comparações de preços que o Estado tem que fazer para verificar a razoabilidade deles. Mas, surpreendentemente, os preços ficavam muito próximos, sempre menores que 5% na média, o que demonstra que havia gordura, e a gordura tanto nos nossos bancos de dados oficiais, SINAP e SICRO, quanto nas propostas dos licitantes. A verdade é que, como foi um período de testes do RDC Contratação Integrada, muitas falhas foram cometidas, anteprojetos deficientes, projetos que foram realizados em contrariedade às fórmulas do anteprojeto, aditivos contratuais que não deveriam ter sido assinados, foram assinados porque na matriz de risco natural não seria a responsabilidade do Estado permitir aquele aditivo. Bem, direito não é como uma ciência natural em que a gente coloca ratinhos no laboratório e inocula eles com vacina, com outra substância para comparar os efeitos. Não dá para comparar duas licitações, e as da 866 que foram comparados geralmente vinham de situações em que a economia estava crescendo, havia grande competitividade, havia, portanto, uma enorme probabilidade de diminuição dos preços. E o RDC foi testado no pós-Lava Jato, grandes empreiteiras envolvidas no pós-Lava Jato, algumas impossibilitadas de atuar, com declarações de inidoneidade contra si. Em síntese, o nosso trabalho é indicativo, é apenas como só é acontecer em quase todos os trabalhos em que a gente testa o direito no mundo real, né? Mas, de qualquer forma, ele era auspicioso. Licitações mais rápidas, licitações mais baratas e uma enorme chance de você manter a economicidade da proposta, o que não ocorria no mundo da 866, com jogo de cronograma, jogo de planilha, as propostas com os aditivos contratuais, com aumentos quantitativos, elas iam perdendo economicidade. Isso já também é um trabalho do TCU sobre o assunto. A contratação integrada e semi-integrada foram incorporadas, mas há muitos outros institutos novos que até surpreenderam e que vão ao encontro dessa ideia de importar institutos do mundo das concessões, de atrair eficiência privada e atrair capitais privados. O PMI, como um procedimento auxiliar, procedimento de manifestação de interesse, é um procedimento típico do mundo das concessões, nem sempre dá certo no mundo das concessões. Há um trabalho do TCU, ministro Alton, com muitas críticas ao PMI,
no mundo das concessões, aos seus resultados, mas é um mecanismo por meio do qual o Estado atrai o particular para que ele elabore estudos e projetos, inclusive projeto básico, que poderão ou não ser utilizados para licitações de grandes obras e serviços de engenharia, mas para obras em particular. Senhores, a ideia é remunerar esse parceiro privado de forma indireta pelo vencedor da licitação. É óbvio que já há um chamamento, há uma escolha, há uma autorização para a realização dos estudos, há uma definição, um critério objetivo, que não é uma licitação para definir o melhor projeto, mas, senhores, é abrir ao particular a possibilidade dele, eventualmente, trazer ao Estado um projeto básico melhor elaborado que sirva para uma grande obra pública. E quebra-se novamente o paradigma e o axioma que mencionei. Aquele particular que faz o projeto básico, claro que pode participar do procedimento licitatório. Nem faz sentido ele não participar, senão ninguém participaria de um PMI. Então, vejam como a nova lei está quebrando paradigmas antigos, né? E formulando essa possibilidade. Bem, foi criado, por exemplo, foi ampliado o escopo do contrato de eficiência, da ideia de remuneração variável, da matriz de risco. De um novo regime de contratação chamado fornecimento e prestação de serviço associado. Vamos lá. Contrato de eficiência. O contrato de eficiência já era utilizado no RDC, foi para a Lei 13.303 e ainda não foi utilizado de uma forma ampla. Ele é um contrato que se aproxima muito de um contrato de concessão. E vejam, a Lei 14.133 permite que esse contrato possa ter 35 anos, duração de 35 anos. E o que é o contrato de eficiência? É um contrato por meio do qual um particular vai se obrigar a conferir ao Estado uma economia nas despesas correntes do Estado. E, para isso, ele terá liberdade para trocar bens, fornecer bens, realizar obras. Por exemplo, ele quer economizar a conta de energia de uma repartição de um ministério. Ele, eventualmente, busca instalar placas fotovoltaicas, ou traz um gerador a gás, troca os eletrodutos, troca as lâmpadas para LED. Senhores, ele faz um investimento dele, com o capital dele. E o Estado pode ter 10 ou 35 anos. 35 anos quando houver bens comprados com capital privado e que revertam, ao final do contrato de eficiência, para o patrimônio público. Pois ele tem 35 anos para quê? Para amortizar e remunerar esse capital. E, claro, remunerar também a prestação de serviço. A ideia, o regime esse novo regime de contratação que transcende as obras públicas, o fornecimento e prestação de serviço, é uma PPP, senhores. É uma PPP, concessão administrativa, da Lei 11.079, se não me engano. Disfarçado, sem algumas características, mas o que esse serviço, nesse regime de execução, o particular executa a obra ou fornece bens e começa a prestar um serviço, recebendo uma remuneração por esse serviço e, claro, recebendo também uma parcela que serve para remunerar e amortizar o capital que ele investiu. Senhores, isso é concessão administrativa. Qual é o prazo desse contrato? Lei 14.133. 10 anos mais o prazo necessário para uma eventual obra que ele tenha que realizar. Senhores, é uma outra vertente que busca atrair capitais privados, eficiência privada diante da escassez dos recursos públicos de cunho fiscal e diante de uma superioridade da eficiência privada comparada com a eficiência estatal. A possibilidade de uso da matriz de risco é também revolucionária. A matriz de risco nasce no RDC, no decreto, na jurisprudência do TCU, na Lei 13.303 e agora ganha contornos extraordinários, porque ela é obrigatória para a contratação integrada, semi-integrada, para contratações de grande vulto, acima de 200 milhões de reais, e pode ser utilizada para qualquer contrato. A matriz de riscos ainda é alguma coisa que precisa provar a sua utilidade na sua inteireza. Mas ela é um instituto que tem uma finalidade muito singela.
ela quer diminuir as discussões acerca dos reequilíbrios econômicos financeiros dos contratos. A ideia é prognosticar riscos, alocar esses riscos para quem melhor possa gerenciá-los, estabelecer os riscos que devem ser evitados, os riscos cujos efeitos devem ser tratados, o que fazer. Por certo, a matriz de risco ela é muito utilizada nos novos leilões de concessão de serviços públicos. E a grande verdade é que é óbvio que o ser humano tem uma incapacidade visceral de prognosticar riscos em contratos de 10, 15, 20, 25, 30 anos. Então, a matriz de risco não pode ser também tida como uma panaceia diante da incompletude dos contratos de concessão e também dessa incompletude natural desses novos contratos que estou mostrando para vocês, que têm prazos de duração muito grandes e que dependem da eficiência privada. É preciso ter, portanto, uma flexibilidade, né? Há toda uma doutrina que se espera que seja trazida ao direito administrativo, há muita coisa sendo feita. A teoria econômica do direito ajuda o direito quando a gente verifica os reequilíbrios econômicos financeiros dos contratos, as consequências econômicas desses reequilíbrios. Estávamos na quarta-feira discutindo no TCU o reequilíbrio econômico financeiro numa rodovia BR-101, em que se discutia duas metodologias de cálculo para esse reequilíbrio, uma que envolve um desconto tarifário imediato, outro que dilui o desconto tarifário por todo o fluxo de caixa, utilizando uma metodologia de fluxo de caixa descontado. Eu defendi a tese de que contratos primeiro, que o TCU não deveria se miscuir na competência discricionária da NTT, que ela tinha duas opções razoáveis, tinha escolhido uma, que era a opção do desconto no fluxo de caixa descontado, mas a grande verdade é que fomos derrotados e, na verdade, houve uma opção do Tribunal de Contas de se miscuir. E essa vitória, ela decorreu muito de uma certa revolta, entre aspas, que os ministros do TCU tiveram acerca de uma certa omissão dos diretores da NTT na adoção de medidas contra as concessionárias que não executavam as obras do plano de encargos, né, previstas no plano de encargos, e se beneficiavam financeiramente desse atraso, né? Bem, o que eu quero mostrar é que vai ter que ser adotado no âmbito das obras tradicionais, contratos de longo prazo, de maior prazo, toda a teoria normal que se aplicava às obras públicas terá que ser revista e nós vamos ter que importar muita coisa do mundo das concessões para o mundo das obras públicas tradicionais. Continuando nessa linha, a remuneração variável também não é alguma coisa que vem sendo utilizada de forma eficiente pelo Estado, pelo menos na União, mas é alguma coisa que busca premiar o contratado particular por uma variação de preços, ou seja, um pagamento maior, que possa ser medido em função da melhor resposta que o contratado deu, porque antecipou cronogramas, porque ofereceu bens, serviços e obras de melhor qualidade, e por isso ele é remunerado, não com elogios ou tapinha nas costas, mas com recursos, com valores, né, que têm que ser parametrizados, tá certo? Decorrem de fórmulas matemáticas que nós teremos que fazer. Também houve uma mudança sobre o mundo das garantias, se as garantias foram mantidas assim na sua classificação tradicional, garantia do licitante, prestada pelo licitante, garantia prestada pelo contratado e uma garantia complementar quando você tem uma proposta que não é inexequível, mas está no limiar da inexequibilidade. Esse seminário, imagino, vai tratar mais de uma nova hipótese de garantia, de um seguro-garantia com cláusula de retomada, um performance bond, que é uma novidade e que... Deixa eu só ligar o ar-condicionado aqui, que está suportável o calor aqui.
Bem, esse performance bond, ele é uma novidade. Não posso fazer isso. Ele é uma novidade, óbvio, depende de uma série de variáveis para dar certo. É importante, Jaqueline, que você traga esse tema, porque é muito importante que você ouça a administração pública, a doutrina, os advogados que trafegam nessa área, mas também o pessoal do mercado segurador, as próprias empreiteiras devem ser ouvidas, porque há muitos riscos nessa questão. Primeiro, do ponto de vista da administração pública, um risco importante é o fato de ser delegada ao setor privado uma fase adicional de habilitação. Reparem que o mercado segurador pode, claro que vai fazer uma avaliação dos riscos, vai ter que ter especialistas em engenharia de custos, analisar as propostas dos licitantes, mas empresas menores, com menos atestados, com menos experiência, provavelmente vão ser submetidas ao pagamento de prêmios maiores. E esses prêmios, com um valor de 30% do performance bond, podem ser proibitivos e teremos, portanto, uma fase de habilitação realizada pelo setor segurador, né? É óbvio que a administração tem que ser discricionariamente saber até onde pode ir, mas quais são as balizas, quais são os critérios para utilizar bem o performance bond. E mais, a cláusula o seguro garantia com cláusula de retomada, ele pode ser utilizado e também há duas possibilidades, uma de até 30% que o Estado pode exigir e numa situação tradicional até 5% ou 10%, ou seja, haverá uma possibilidade de utilização dúplice do seguro garantia com cláusula de retomada. Isso é alguma coisa que também vem do mundo das concessões, é o step-in right, né, em que os financiadores do concessionário podem assumir a concessão no caso de uma inadimplência, né, de uma caducidade da concessão, para evitar essa caducidade da concessão. Essa opção é dramática no mundo das concessões, porque estamos falando de serviços que não podem ser paralisados, são serviços públicos com interesse coletivo, e, portanto, a paralisação deles é absolutamente dramática. Óbvio que obras de engenharia, evitar a sua interrupção, passou a ser alguma coisa vinculada ao interesse público mais relevante possível. Eu acho que vocês conhecem, o TCU traçou um quadro, né, de absoluta ineficiência nas obras públicas do Brasil. O ministro Vital do Rego relatou um processo, acho que em torno de 40 mil obras analisadas pelo TCU, e algo com 37% das obras estavam paralisadas, 17 mil obras, os números podem estar me fugindo agora. E as causas são múltiplas, né? Um projeto básico deficiente, deficiência, falta de recursos, né? Que também está associado a um planejamento deficiente. Então, eu imagino que o legislador, conhecedor dos problemas brasileiros, quis criar uma alternativa, né, às rescisões contratuais por inadimplência do contratado, permitindo, portanto, que haja esse step-in right, esse direito de entrada do segurador, que, claro, pode contratar uma outra, óbvio, ele contrata uma outra empresa, ele passa a ter direitos que a lei lhe faculta, né, de acompanhar a execução da obra, né? Mas a questão é, o mercado segurador está estruturado para performar adequadamente nessa área? A administração pública tem conhecimentos práticos para exercer discricionariamente essa faculdade, escolher os casos em que a performance bond deve ser oferecida, exigida dos licitantes, dos contratados, perdão, e a definição do percentual de até 30%, que é alguma coisa perigosíssima, que pode inviabilizar a competitividade do certame, saber também calibrar a dosimetria desse performance bond. Esses são pontos que gostaria, por certo, de ouvir. Eu sei que não é exatamente a minha área de análise,
mas que eu ouvirei com muita atenção, é alguma coisa que vem atraindo a atenção de todos, em particular do Tribunal de Contas da União. Senhores, é claro que eu poderia falar aqui, posso disponibilizar um trabalho que fiz sobre esse assunto, diversos aspectos, como regras de alocações contratuais, uso do BIM, pagamentos, a indicação do agente causador da paralisação da obra, mas eu acho que os pontos fundamentais foram esses. E, concluindo, eu digo que, fazendo as perdas e ganhos da nova lei, eu entendo que a lei é muito positiva, é uma lei muito difícil de ser utilizada, não será fácil para os entes subnacionais, os menores em particular, utilizarem as leis, utilizarem na plenitude os institutos criados pela lei. Nem mesmo a União e os grandes estados, com as burocracias qualificadas, já estão hoje preparados para usar essa lei com plenitude. É preciso, portanto, muita qualificação, muito debate. Há 2 anos em que o legislador permite que essa lei seja testada, e eu acho que esses 2 anos devem ser utilizados com muita sabedoria, né? Com arrojo, com inventividade, mas com muita sabedoria e prudência. E eu estou muito esperançoso que essa lei possa produzir efeitos no médio e longo prazo muito interessantes. Não se enganem, os 194 artigos estão muito bem alinhavados, estruturados, e, apesar da perda de discricionariedade que mencionei no início, há um ganho de discricionariedade gigantesco, com quebra de paradigmas e a possibilidade de parcerias público-privadas muito interessantes no mundo das obras e dos serviços públicos. Muito obrigado, Jaqueline, pela oportunidade. Muito obrigada, ministro. A sua fala é didática, aprendemos muito, queremos o seu trabalho, sim. Aqui somos ávidos por informação. Nós temos mais de 70 pessoas nos assistindo nesse momento e fiquem aqui à vontade para fazer explanações. E da fala do ministro, a gente observa muita oportunidade técnica no mercado que estão surgindo. Apresento, então, agora, brevemente, o doutor Guilherme, que fará a explanação, advogado, bacharel em administração, doutor em direito administrativo, mestre em direito e políticas públicas, ex-procurador do estado do Amapá. Muito bem-vindo, a palavra está com o senhor. Muito obrigado a todos. Não sei se estão me escutando bem, se estão me vendo tranquilamente. Primeiro, esses testes virtuais. Doutora Jaqueline, me escuta bem? Me escutam bem? Sim, doutor. Tá, perfeito. Então, excelente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar participando desse evento na Escola Superior de Advocacia do Estado do Rio Grande do Sul, de forma virtual, como bem destacou o ministro Benjamin. Esses meios tecnológicos têm nos possibilitado estarmos presentes em vários locais ao mesmo tempo. Hoje eu falo aqui do Rio de Janeiro, vim proferir uma palestra aqui no Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. E, de antemão, eu não vou me aprofundar tanto no tema, porque é muito difícil suceder o ministro Benjamin numa área em que ele, notadamente, tem uma expertise, digamos, além de prodigiosa, em certa medida até exagerada sobre esse assunto. Haja vista não só o fato de ser engenheiro, mas como também pelo fato de desenhar as melhores soluções dentro do Tribunal de Contas da União, soluções estas que foram, como muito bem salientado por ele, incorporadas no texto normativo. Há um artigo do ministro Benjamin com um de seus assessores, que é o Francisco, um grande sujeito, que é também engenheiro, sobre estas práticas do Tribunal de Contas da União que foram incorporadas na Lei 14.133. E eu gostaria aqui de fazer coro, obviamente, acima de tudo, em relação a este aspecto, digamos, auspicioso da lei, a miúde criativo, mas me atendo aqui um pouco ao tema do que me foi trazido,
eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos em específico que me causam uma certa inquietude. Como um todo, eu digo que a lei é boa. A lei ela é notadamente uma lei melhor do que a Lei 8666, ela incorpora boas práticas do Tribunal de Contas da União, ela incorpora aspectos positivos do regime diferenciado de contratações, ela incorpora aspectos muito bons da Lei 13.303, da Lei de estatais, ela traz mecanismos mais ágeis, menos burocráticos quanto aos requisitos de habilitação, uma priorização da finalização do processo licitatório, uma sanatória das supostas irregularidades, uma prioridade máxima em não se declarar a nulidade dos contratos, o que pode ser visto e visualizado de forma clara e evidente, seja no artigo 71, quando se fala da finalização do processo licitatório, seja no artigo 147, quando estabelece um rol exaustivo de elementos que devem ser observados pela administração pública para declarar a nulidade de um contrato, e ainda que declare a nulidade deste contrato, pode manter a relação contratual rígida, relacionando as possíveis perdas e danos por meio de cálculos de indenização que podem ser submetidos a meios alternativos de solução de controvérsias. E aí eu poderia falar um sem número de intervenções legislativas positivas nestes 194 artigos distribuídos ao longo desta Lei 14.133, que já pode ser utilizada, inclusive, no que diz respeito há alguns aspectos que, no meu entendimento, já são de plena aplicabilidade, como, por exemplo, o capítulo relacionado aos meios alternativos de solução de controvérsias. Quanto ao seguro, ou quanto às garantias contratuais prestadas, e esse é o tema aqui que me é trazido nessa tarde de sexta-feira, a lei cria, e esse ponto o ministro colocou uma frase que foi bastante feliz, um novo requisito de habilitação. E este novo requisito de habilitação, ele é bom em se tratando de grandes obras de engenharia, mas ele pode ser mal interpretado, que é o tal de seguro-garantia para pequenas obras de engenharia ou para pequenas contratações públicas. E este ponto eu gostaria de me ater bem. A Lei 14.133, ela passa como um palímpseto em relação às outras 3 legislações que ela declaradamente revoga. Mas em boas partes da lei, nós vemos mecanismos ou disposições normativas que estão relacionadas ou que dizem respeito ao regime diferenciado de contratações. E uma vez tendo ela revogado expressamente 3 legislações que não guardam entre si uma compatibilidade normativa ou uma compatibilidade de diálogo normativo expresso, haja vista que o RDC é notadamente diverso do regime tratado na Lei 10.520, eu sempre gosto, nas minhas falas, quando estou abordando esse tema da Lei 14.133, traçar um paralelo em que deve-se empreender uma diferenciação clara da leitura da Lei 14.133 em relação aos seus dispositivos legais, porque parte dos dispositivos legais da Lei 14.133 devem ser interpretados como parte de dispositivos da Lei 10.520, parte de dispositivos legais da Lei 8.666 e parte de dispositivos legais da Lei do RDC. No que diz respeito à matriz de riscos, a análise mais sofisticada deste equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, e esta distribuição de risco, distribuição destas áreas extraordinárias que se tenta estabelecer desde o início do contrato, incluindo como requisito de habilitação extra um terceiro, que é o papel justamente do segurador, como uma forma de manter mais rígida esta equação econômico-financeira e garantizar ao poder público a possibilidade de finalizar um contrato, ela é, em um certo ponto, um bom mecanismo, porque garante a finalização do objeto contratual, notadamente se tratando de obras e serviços de engenharia,
muito embora possa ser utilizada em relação a outras espécies de contratações públicas, mas deve ser vista com um olhar mais crítico em relação a outras contratações. Por quê? Porque ao se estabelecer ou ao se incluir um terceiro nesta relação jurídica contratual firmada entre o contratado e entre a administração pública por meio do contrato, em que a Lei 14.133 joga um epíteto como contrato administrativo, eu crio uma relação extra, terceirizada com outro particular, que é a seguradora, que garantirá a efetividade e o cumprimento deste contrato, mas que embutirá, como bem colocado pelo ministro, no preço desta contratação algo a mais. E aqui reside a minha preocupação e o tom da minha fala nesse sentido. Este preço a mais, em momentos em que priorizamos a economicidade, em momentos em que priorizamos contratos mais econômicos, em momentos em que tendemos a ter uma participação maior do mercado, tendo em vista justamente a maior escassez de recursos públicos, pode tornar as contratações um tanto mais caras, um tanto mais dificultosas. E esta dificuldade que existe justamente nestas contratações públicas, em se estabelecer novos requisitos de habilitação, ao incluir um terceiro como partícipe desse contrato firmado com a administração pública, deve ser visto com uma certa prudência. E uma certa prudência relacionada a quê? A grandes contratos, a contratos de grande vulto, a contratos que envolvam a contraprestação do particular, notadamente num elastecimento de tempo maior. Estas boas práticas de administração, essas boas práticas de contratação, boas práticas de governança que são estabelecidas ao longo de toda a lei, que são colocadas ao longo de todo o corpo normativo da Lei 14.133, desde a fase do planejamento e a fiel observância à execução do contrato, e aí, por esta razão, creio eu, o legislador tem acertadamente imbuído o papel do seguro-garantia, o papel das seguradoras como um partícipe importante nesta execução do contrato, e justamente evitar a finalização de contratos, ou a finalização de contratações sem que haja sido entregue o objeto contratual na sua completude, é, de fato, um aspecto bastante positivo, mas, como dito, que pode encarecer esta contratação pública. E este mito do planejamento, o ministro Benjamin, o senhor colocou muito bem a diferenciação do que é a aplicação da lei no âmbito federal, do que é a aplicação da lei no âmbito de grandes administrações, que são as administrações de grandes estados, grandes cidades, grandes entes e entidades contratantes. Mas nós temos uma realidade muito díspare em torno de todo o território nacional, com 5.570 municípios, que vagueiam em realidades econômicas diversas. E por tatearem nessas singularidades econômicas diversas, deve-se ter um respeito, uma deferência diversa também no que diz respeito à análise dessa matriz de risco, à análise dessa equação econômico-financeira do contrato, e inclusive no que diz respeito ao papel das seguradoras. Digo isso por quê? Porque em muitas oportunidades em que eu tenho proferido palestras, cursos e demais falas sobre essa Lei 14.133, as pessoas tendem a interpretar a lei como um todo e como se a análise da matriz de riscos prevista durante várias fases, várias partes da lei, e, sobretudo, essa distribuição dessa matriz de risco desde o momento inicial do contrato e a solução para o estabelecimento dessa matriz de risco como seguro-garantia, ela deve ser interpretada com cautela. Com cautela por quê? Porque, como dito, é algo que deve ser visto para contratações de maior vulto. E o estabelecimento dessa matriz de risco para contratos duradouros, para contratos mais longos, para contratos que demandem uma expertise maior no que diz respeito até à confecção desse instrumento contratual, deve ser visualizada pelo administrador público como algo que possa
levar à concretização não apenas dessa distribuição dos riscos que são colocados desde o início do contrato e que a lei pretensiosamente tende a estabelecer, talvez, guidelines para protagonizar uma distribuição equânime entre contratante e contratado, incluindo, talvez, as seguradoras como uma partícipe. Mas a indagação que eu deixo no ar é a seguinte: será que mesmo com o papel das seguradoras e em havendo a distribuição desses riscos, quando da firmação do contrato, um risco notadamente extraordinário, e nada melhor do que o exemplo que nós vivenciamos nesse último ano e ainda estamos vivenciando, como a Covid-19, uma área completamente extraordinária. Poderia eu, havendo a distribuição de risco no momento da firmação do contrato, e ainda assim, havendo a presença de um terceiro, que é a seguradora, transferir ainda para o poder público uma revisão contratual, muito embora eu tenha no polo da outra parte, da parte contratada, uma seguradora? Será que eu poderia revisitar esse contrato, proceder a um reajuste, a um reequilíbrio desse equilíbrio financeiro inicial do contrato administrativo, mesmo existindo a seguradora presente? Estas são indagações que nós ainda não temos a possibilidade de responder. Por quê? Porque a jurisprudência não se debruçou sobre esse assunto. E não havendo se debruçado sobre esse assunto, fico eu nestas indagações sobre o papel da seguradora, tema esse que será tratado posteriormente à minha fala por uma professora que tem completa expertise no assunto, se a seguradora, se o papel das seguradoras realmente garantirá ou impedirá uma reanálise do contrato, uma nova possibilidade de reequilibrar o contrato, nada obstante a existência de um terceiro que garanta a participação do contratado como efetivador da concretização do objeto contratual que é trazido. Esta mitificação do planejamento, a mitificação do contrato perfeito, como foi trazido pelo ministro Benjamin aqui há pouco, e essa ideia do reequilíbrio são problemas que realmente são colocados pela lei, mas que pela abertura, e aqui eu já me encaminho para a minha parte final da minha fala, pela abertura do que é trazido, notadamente pelo 124, inciso 2, a linha D, da Lei 14.133, de permitir essa conotação ampla de participação e de reequilíbrio do contrato em toda e qualquer parte, pergunto-me eu, e deixo aqui essa pergunta como a finalização da minha fala, se o 124, inciso 2, a linha D, permite, com base na teoria da imprevisão máxima, inclusive um reequilíbrio contratual por parte ou a pedido da própria seguradora. E com isso eu deixo o espaço aberto para não me alongar demais para a minha sucessora na minha fala e me coloco à disposição ao final para os debates e para deixar mais espaço aberto para aqueles que mediarão. Muito obrigado, desculpe se me lasteci demais no tempo. Muito obrigada, doutor Guilherme, excelente fala. Que responsabilidade para nós aí do seguro agora, hein? Hein, Malfatti, Valéria? Uma breve apresentação, doutora Valéria, que me permitiu reduzir o seu longo e extenso currículo. Advogada, especialista em Direito de Seguro e Resseguro pela FGV São Paulo, especialista em Seguro Garantia pela Parejo Consultores e pós-graduada em Direito Constitucional pela PUC São Paulo. A palavra está com a senhora. Primeiramente, boa noite a todos, já boa noite, né, gente? Queria agradecer ao convite, né, aqui debatendo com os colegas, com o ministro. Bom, eu acho que a minha fala, ela vem tomando um gancho aí, né, de algumas falas pertinentes por parte do ministro, que entrou um pouquinho no assunto do seguro-garantia, bem como do doutor Guilherme, meu colega aí, e eu acho que a gente pode começar falando de uma palavra que ambos disseram com bastante assiduidade, que é a questão da eficiência privada, né? Então, quando a gente
coloca que a nova lei está trazendo com que, dentro dos projetos, comece a ter a tomada, né, da assunção de responsabilidade pelo contratante da obra, ou seja, a eficiência do desenvolvimento do projeto de infraestrutura, ele está sendo totalmente deslocado para o ente privado, a gente, consequentemente, a partir da hora que a gente tem um terceiro agente, que seria uma seguradora, e aí a gente vai falar um pouquinho aqui de toda a cadeia, né, que não envolve só o ente segurador, né? Qual o papel desse mercado, né, nessa questão da eficiência, né? O que isso daí está refletindo aos olhos do mercado segurador, ao qual eu estou militando há 20 anos, e vendo, e conversando, entendendo aí com alguns players desse jogo, né? O que será daqui para frente, né? Com essas grandes inovações que vieram, porque a gente sabe que a questão das garantias, né? Seja de licitante, ou seja do performance bond, isso daí já é uma questão tradicional, a qual o mercado segurador, ele começou o produto do seguro-garantia exatamente com esse viés, que era para garantir os contratos, né? E o mercado, ao longo do tempo, ele foi trazendo inovação de produtos, né? Até porque teve um grande período aí, né, que tiveram complexidades em grandes obras, né, questões de compliance, e machucou um pouquinho também o mercado segurador. Ele teve que se inovar, trazendo outras modalidades de produto, como o produto do seguro-garantia judicial, que passou a ter um equilíbrio diferenciado, né? Quando a gente fala do seguro-garantia na sua natureza, na origem, né? Ele tinha ali a expectativa de ser um produto contratual, um produto de infraestrutura, e ao longo do tempo a curva, né? A balança foi se desequilibrando, e a gente hoje tem um outro produto, uma outra modalidade que faz com que o mercado hoje consiga se manter vivo dentro do seguro-garantia. Então, qual que é a visão hoje que eu vejo dentro do mercado, né? É uma visão de ânimo, né? Porque a gente está vendo que o mercado segurador está entendendo que, com a nova lei, a gente vai trazer um fôlego para a retomada do seguro-garantia tradicional, né? Que é aquilo que eles gostam de fazer, que o mercado gosta de subscrever risco tradicional, risco de grande obra, risco de projeto, é a expertise deles, mas, ao mesmo tempo, algumas aflições, vamos dizer assim, né? E tomando em base os dois grandes questionamentos dos meus colegas, as aflições, elas estão exatamente nos dois pontos, que seriam, basicamente, né? A possibilidade de um incremento do percentual a ser garantido, né? E aqui a gente traz uma complexidade dentro do mercado, como o mercado vai trabalhar. E o outro ponto, que é a questão da retomada, né? Que é a cláusula de stepping right, que isso realmente é um ponto inovador, né, para o mercado segurador aqui no Brasil. A gente sabe que surety bond nos Estados Unidos, ele já tem isso daí há muitos anos, na verdade, isso daí já está enraizado lá, né? Ou seja, o mercado segurador, ele basicamente, ele tem um papel fundamental dentro das obras, ele é garantidor 100% dos projetos, né? E aqui no Brasil, a gente, obviamente, né, tem essa questão da regularidade de como trabalhar para que não inviabilize os projetos, mas esses dois pontos realmente são os pontos aos quais os mercados, né, as grandes seguradoras, elas vêm se falando e vêm conversando de como ela vai lidar com isso daí, né? Quando a gente fala do percentual de acréscimo de importância assegurada nos projetos, bem como o doutor Guilherme colocou aí uma preocupação em relação, olha, isso daí vai trazer um incremento no custo, né? Isso é também um ponto aí que está sendo muito debatido, é um ponto delicado, mas eu gostaria de colocar um outro ponto que eu entendo que seria até muito mais importante o debate, que é a questão da capacidade de alocar, né, esse risco financeiro, né? O que eu quero dizer com isso? O mercado segurador, ele é um mercado que ele compra risco e ele repassa risco.
quando ele repassa o risco, que é para o mercado ressegurador, né? O mercado segurador ele tem que estar confiante, né, dos projetos para que o mercado ressegurador possa estar na parceria, né? As seguradoras hoje, elas têm as suas capacidades locais com driver naquilo que o mercado internacional, naquilo que o mercado ressegurador apoia o mercado brasileiro para dar capacidade, para dar limite, para dar apoio para os grandes projetos, né? Então, muito além de um custo, eu acho que a maior preocupação hoje que o mercado vem enfrentando em relação ao acréscimo aí de percentuais, obviamente que talvez isso ocorra nos grandes projetos, né? Porque a gente sabe que a lei ela ainda permeia lá entre 5% e 10%, e projetos acima de valores expressivos que pode-se chegar a 30% aí do incremento do aporte da garantia, né? Então, subir esse incremento, o quanto de capacidade financeira as seguradoras precisam trazer, o quanto de capacidade financeira as seguradoras precisam convencer os seus parceiros, os seus resseguradores, o seu painel de resseguro, para apostar nesses projetos e trazer essas capacidades e dizer, olha, estamos preparados para estarmos próximos e vamos apoiá-los. Então, esse é talvez o maior do assunto que está sendo transitado no mercado, né? Teremos capacidade suficiente para garantir as obras, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto, que é a retomada da seguradora em relação ao projeto, esse é um outro ponto que o mercado ele tem ânimo, mas também tem muitas aflições, né? O ânimo por quê? Porque o mercado, em tese, ele já vem acompanhando as obras às quais eles têm as parcerias, né? Eles acompanham não de uma maneira tão próxima, né? Eu estive em uma seguradora muito tradicional até pouco tempo, e assim, as áreas que a gente chama as áreas de riscos, as áreas de engenharia, elas não são áreas totalmente ou eficientemente preparadas, né, para estarem ali e estarem acompanhando a obra do começo ao fim. Basicamente, você tem que dar a mão e seguir o projeto. Isso já vem ocorrendo, né, com a 8666, mas de uma certa distância, né? Eu posso até ousar dizer que o mercado segurador ele começa a se posicionar quando existe uma certa preocupação em grandes projetos, que está havendo algum atraso ou algum problema, ou ocorre o que a gente chama de uma expectativa de sinistro, e aí realmente ele entra, ele posiciona. Agora, trazer uma grande inovação, que é o Stepping Rights, que é trazer a retomada da obra, qual a seguradora, ela assume o papel do contratado, ela assume o papel da expertise do projeto, da obra. Eu não sei até que ponto todos os mercados estão preparados. E não só na questão do capital humano, intelectual, né, dos profissionais que estão dentro desse mercado, que tenham a expertise de grande obra e projeto, mas também do ponto de vista de tecnologia, né, do ponto de vista de assunção de responsabilidade de obra, né? O mercado segurador, ele não tem esse papel hoje. Então, é a grande preocupação, juntamente com a questão aí da capacidade que a gente como mercado está entendendo quanto, né, os parceiros vão apoiar os grandes projetos. E junto com tudo isso, a gente tem que trazer a questão do incremento de custo, obviamente, porque a partir da hora que você precisa fazer investimento em capital humano e intelectual, a partir da hora que você passa a ter investimento em tecnologia, a partir da hora que você passa a ter investimento para trazer capacidade local para garantir esses grandes projetos, obviamente isso daí reflete no custo, né? Qual que é o custo? Hoje, o seguro-garantia, ele compete com outras modalidades garantidoras dentro de um papel de um custo razoavelmente interessante para o contratado, né? A partir desse momento, né, tendo que ter todo esse investimento, todo esse olhar clínico da seguradora, tendo essa responsabilidade, o risco de ter uma finalidade de dar eficiência privada ao qual a lei está, né, projetando, qual o custo, né? O quanto vai se cobrar, o quanto
vai ser oneroso garantir esses projetos via seguro-garantia. Então, esses 3 pontos é o que, na minha visão, que estou no mercado, converso com grandes mercados seguradores, tem alguns resseguradores que conheço também e venho conversando muito sobre essa nova lei, até para dar apoio, né, aos nossos clientes que querem investir no Brasil, querem investir em infraestrutura, são os pontos que mais estão dando concentração de ânimo, mas também concentração de certa preocupação, né? Estamos preparados, né? Essa é a grande pergunta que o mercado segurador faz, né? Eles vêm fazendo ao longo, já desde quando a lei entrou em vigor, todos eles se perguntam, estamos preparados? E mais, ouso dizer, né? O mercado ressegurador está cobrando do mercado segurador brasileiro, vocês estão preparados? Né? O quanto vocês estão preparados para eu trazer esse investimento, né, para vocês darem apoio a essas obras públicas. Então, além das preocupações de custo, além da preocupação da adaptação da lei, eu acho que é a preocupação de até que ponto estamos preparados, né? E isso vai influenciar um pouquinho na questão da análise de crédito, na análise de subscrição de risco do cliente, né? O quão o mercado segurador vai poder dar um driver dos participantes desse leilão, porque se a empresa qual vai ser analisada pelo mercado, ela não estiver à altura do investimento, da parceria, né, do mercado, será que a gente não está ceivando a possibilidade de players importantes participarem dos processos licitatórios? Então, esse é um outro ponto que me preocupa, tem preocupado clientes, né? Aqui agora já estou falando sobre o aspecto do cliente olhando o mercado, é o cliente tentando entender, eu quero investir no Brasil, será que eu vou ter mercado para me apoiar nas garantias ao qual exigirão? Então, sob o aspecto do cliente, essa é a preocupação, né? O quão a seguradora vai olhar para mim e vai entender se ela vai me apoiar ou não com todos esses incrementos em que a lei está exigindo do mercado segurador. Então, sob o aspecto cliente, seguradora, resseguradora, a gente tem vários players dentro do mercado que faz com que todos esses questionamentos cheguem nessa exata pergunta, será que estamos preparados, né? Eu sei que o mercado vai ter todo esse período, tem conversado com o governo, tem interesse, obviamente, porque a retomada de projetos vai fazer com que o seguro-garantia tradicional, que é exatamente aquilo que o mercado segurador preparou o produto, vai trazer aí um aquecimento para esse mercado, mas com todo esse background de preocupação que está aderente a essas mudanças, né? Então, acho que eu acho que eu poderia contribuir agora com os senhores, eu também fico aqui à disposição e aberta para questionamentos. Muito obrigada. Excelente, doutora Valéria. Eu aqui me sinto provocada e até fazer um questionamento, depois eu vou aproveitar aqui também, Malfatti. Me preocupa essa questão da retomada, porque eu entendo da finalidade da seguradora, que é garantir o risco e a indenização. Aí não executar obras. Então fica essa questão aí para o debate, né, doutora Valéria? Vamos lá. Vamos aos debates. Maurício Gazen, doutor Maurício, por favor, sua contribuição. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a doutora Jaqueline pelo convite. É uma honra e um prazer estar aqui com todos os colegas. Parabenizar aí a fala do ministro Benjamin, do doutor Guilherme, da doutora Valéria, certo? E eu vou fazer uma pergunta aí ao ministro, que é relacionada principalmente, né, à questão dos serviços técnicos especializados de engenharia, né? Nós tivemos aí 26 vetos realizados pelo presidente da República, né? E 3 vetos eles efetivamente foram derrubados, né? Um deles é com relação à questão dos serviços técnicos especializados de engenharia, conforme eu falei, né? Através lá da Lei 8666, né? É consabido aí pelos colegas e por todos que geralmente, né, os serviços técnicos especializados de engenharia,
eles eram licitados através de concorrências pelo critério de julgamento melhor técnica ou técnica de preço, né? Ao longo da caminhada, né, e principalmente com o advento do pregão, né, passou a ser utilizados serviços técnicos especializados de engenharia através de pregões eletrônicos por menor preço. E sempre houve uma grande reclamação por parte do mercado e principalmente das empresas que prestam esse tipo de serviços técnicos especializados acerca, efetivamente, dos preços que estão sendo contratados, né, os projetos e aí, consequentemente, a própria qualidade dos projetos que vai ter um reflexo lá na frente na própria execução contratual. Então, eu gostaria de ouvir a opinião do ministro aí com relação a esse veto que foi derrubado pelo Congresso Nacional. E agora, né, nós temos a questão dos serviços técnicos especializados de engenharia a serem licitados pelo critério aí, de melhor técnica ou técnica e preço. Essa seria a minha pergunta, ministro. Bem, eu agradeço, doutor Mauricio Gazem. Eu trabalhei alguns anos da minha vida na área de consultoria, no setor privado, e sei que havia uma enorme pressão por parte das empresas de consultoria na área de engenharia, né, pelo afastamento do pregão na utilização do pregão e mesmo do menor preço, né, o menor desconto, para alguns serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, em particular, serviços técnicos de engenharia. Bem, deixa eu tentar colocar as questões. A lei do pregão nunca disse que... Ela sempre disse que poderia se usar pregão para bens e serviços comuns, aqueles bens que eventualmente pudessem ser especificados a partir de regras usuais no mercado. E houve, num decreto que regulamentava há muito tempo o pregão presencial, a lei do pregão, um dispositivo que vetava o uso do pregão para serviços de engenharia. E aí o TCU formou uma jurisprudência dizendo que serviços comuns de engenharia podem ser licitados por meio de pregão e, obviamente, pelo menor preço. Perfeito. O que houve é uma jurisprudência expansiva do TCU, porque o pregão foi um enorme sucesso. E há muitos serviços de engenharia que são tradicionalmente feitos sem nenhuma dificuldade, seguem protocolos, seguem quesitos que são absolutamente dominados no estado da arte. E, com toda honestidade, eu entendo que foi um ganho. A influência da jurisprudência do TCU no mundo real foi muito positiva pela expansão do uso do pregão para serviços de engenharia comuns. Bem, os serviços que não eram comuns de engenharia, sim, eram licitados por técnica e preço. De certa forma, isso foi mantido pela nova lei. A lei obriga o uso do pregão para bens e serviços comuns, fala que os serviços especiais de engenharia não podem ser licitados por meio de pregão, mas a concorrência pelo menor preço é um pregão. O pregão e concorrência foram absolutamente assimilados e não há grande diferença. O único problema foi realmente esse veto presidencial, que foi feito por pressão das empresas de consultoria, muito provavelmente, que obrigou a melhor técnica, a técnica e preço para alguns serviços técnicos de engenharia superiores a 300 mil, três itens dos serviços especializados, incluindo os projetos básicos. Então, para elaborar projetos básicos, para elaborar projetos básicos acima de 300 mil, tem que ser utilizada a técnica e preço, a melhor técnica. E aí fica afastado, sem dúvida, o pregão, e aí a concorrência não é assimilada ao pregão. Eu vou ser sincero, essa obsessão com a técnica e preço ainda precisa alguém. Eu já conversei com o pessoal do setor de consultoria, alguém tem que me convencer de que a técnica e preço é essa panaceia toda. A técnica e preço hoje no Brasil é um mito. Basicamente se decide a técnica pelos atestados pregressos que a empresa tem, e não pela metodologia que ela se propõe a utilizar. Obviamente, uma pressão das consultorias já sedimentadas, que têm, por certo, atestados em profusão e que ganham as licitações por esse somatório de atestados. Isso é uma replicação da fase de habilitação, e, para mim, não faz sentido com todas as vezes. A técnica e preço é um fracasso no Brasil. Geralmente há representações no TCU, a judicialização,
o elemento subjetivo do julgamento técnico acaba repercutindo e tirando a segurança jurídica da contratação. Bem, eu não gostei desse veto, é particularmente um veto que seria totalmente contrário. Perfeito. Muito obrigado aí pela explanação. Ministro, aí deixo os colegas à vontade para fazer as demais perguntas. Muito obrigado. Agradeço, doutor Maurício. Doutor Matheus Klein, por gentileza, sua contribuição. Boa tarde a todos. Agradecer a doutora Jaqueline, a Escola da OAB, pelo evento, pelo excelente evento que está sendo promovido aqui hoje. Eu queria direcionar, então, um questionamento aqui para o doutor Guilherme, né, mais focado nessa linha que trata, na verdade, das linhas de defesa, né? O doutor colocou ali a questão do papel das seguradoras, como é que seria essa questão da divisão dos riscos, esse incremento no possível preço final que poderia ocorrer com a utilização do seguro-garantia, né? E como se faria esse filtro para não haver os abusos na hora da exigência de seguro e não incrementar de forma demasiada o preço final a ser proposto numa eventual licitação, né? E aí eu questiono, assim, se não seria uma das formas de haver esse filtro, a utilização lá que tem no artigo 169 da lei, que fala das 3 linhas de defesa, que seria a primeira linha, a dos servidores, empregados, agentes de licitação, a segunda linha do assessoramento jurídico do próprio controle interno, e a terceira linha, o órgão central de controle interno e o próprio Tribunal de Contas, né? Se não caberia ali, até ver, talvez, no parecer jurídico, que faz a parte final de análise, ou se poderia se criar alguma normativa interna do próprio órgão, ou até mesmo a Corte de Contas expedir algumas instruções normativas. Nós temos também o exemplo uma instrução normativa, acho que da CGU, de 2016, que também trata do tema de a questão de mitigar os riscos internos, de trabalhar pelo melhor interesse público. Se não estaria aí uma linha que a gente poderia utilizar para conseguir combater eventuais abusos na hora da exigência de seguros desarrazoados ou que acabe por frustrar, inclusive, o próprio certame. Queria que o doutor pudesse fazer alguma consideração com relação a esse tema, acho que seria interessante. Muito obrigado, doutor Matheus. Essa questão das 3 linhas de frente, eu tenho até um artigo escrito sobre isso, na coluna da qual eu faço parte, consultor jurídico. O artigo 169 foi bastante satisfeito, foi bastante primoroso nesse sentido em tratar as 3 linhas de frente de controle permanente de boas práticas de contratação pública. E lá no artigo 169, como o senhor bem colocou, desde o caput é dito que as contratações públicas são objeto de práticas constantes de controle, enaltecendo sempre o papel dos servidores e agentes envolvidos no processo de contratação na primeira linha de defesa, o papel do órgão de assessoramento jurídico e do controle interno na segunda linha de defesa, e do controlador geral interno, se houver, e do controle externo na terceira linha de defesa. O ministro Zimbler falou, e esse termo é um termo me parece bastante apropriado, me parece mais um requisito de habilitação. É mais um requisito de habilitação. Então, é inegável, acho que aqui nós estamos diante de um ponto bastante claro, é inegável que, em havendo uma contratação e se estipulando um terceiro para garantir a execução do objeto contratual, que é a seguradora, notadamente nós temos 2 certezas. Uma, de que há uma garantia maior, razão pela qual seria até um pouco, beiraria um pouco uma certa antítese se uma seguradora não tivesse uma função de garantir a execução do contrato, do objeto contratual. Mas nós temos, de outro lado, outra certeza também muito positiva, de que o segurador precisa ser remunerado. O que vai variar, o que nós ainda não temos tanto no mercado, são balizas a respeito de qual é o percentual sobre
sobre essa pólice de seguro. E se realmente vale a pena para contratos não tão significativos, não tão duradouros, e aqui me permite uma simples comparação, uma simples diferenciação, se vale a pena, por exemplo, em contratos por escopo, onde a execução do contrato se confunde com a própria recebimento do objeto, estabelecer ou colocar um terceiro, uma seguradora, nessa relação jurídica contratual. Me parece que ela é desnecessária. Então, me parece que o papel do segurador existe para grandes obras, para grandes contratações, independentemente de obras. Eu até coloco aqui os contratos de eficiência, como foi colocado pelo ministro, e os contratos de prestação de serviços, que são contratos problemáticos, notadamente no que diz respeito ao cumprimento das obrigações trabalhistas, e que agora, pela nova lei, passa a ter um prazo mais duradouro, não apenas de 5 anos, com a possibilidade de ser até 10 anos. Mas me finalizo aqui dizendo o seguinte, que deve-se pensar sobre o papel da seguradora sob a ótica da economicidade. Não sei se eu me fiz entender. Oh, perfeito, perfeito. Muito obrigado pelo esclarecimento, foi excelente. Márcio Malfatti, querido Malfatti, você foi provocado por todos aí, você e a Valéria. Eu acredito que nós temos que abrir aí para você fazer considerações que achar pertinentes e contribuir aí e a doutora Valéria falar, porque tá quicando aí, Malfatti. Jaque, querida amiga, e obrigado a ESA, agradeço a ESA na pessoa da Jaque, do Ricardo, e dizer que a gente não consegue retribuir o tanto de carinho que eu recebo de vocês aí do Rio Grande em todos os eventos e todos os convites que são feitos. Um prazer estar aqui hoje, aprender com esses craques do direito de licitação, que conhecem tudo da matéria. Mas eu vou fazer uma pergunta para a Valéria, mas se ela me permitir, já que a Jaque provocou, eu vou fazer um pequeno overview aí de tudo que eles conversaram no seguinte sentido, Val. A gente precisa tranquilizar essas pessoas. Eles estão assustados com o seguro aí, garantia, não precisa. Claro, eu quero entender o novo, eu quero saber o que vai acontecer, eu quero saber como vai, mas primeiro eu queria dizer aos amigos o seguinte, o mercado também está preocupado, olha a fala da Valéria. Só que eu queria lembrar vocês assim, primeiro, o mercado de seguros se adaptou a inúmeras situações. Inúmeras. Você tem as mudanças de lei, de legislação, exatamente como está acontecendo aqui. E o mercado, a reboque de cada uma, vai se adaptando àquelas situações. Então, é mais uma. Tem aquelas seguradoras que saem na frente, porque são melhores estruturadas, conhecem a matéria, né? Então, aqui hoje, que nós estamos conversando, são as seguradoras de garantia que vão trabalhar. As que não são desse nicho não vão chegar nem perto. E aí eu quero deixar o ministro Benjamin e o professor Guilherme muito tranquilizados nesse sentido. Por quê? Primeiro, porque você não vai entrar para perder dinheiro nessa situação. Segundo, e a Valéria apontou bem, o ressegurador externo não vai te dar capacidade, leia, não vai vir junto para o negócio, se o negócio não for bom. Eu vou fazer um paralelo muito primário, mas só para dar essa garantia de que as coisas vão funcionar. No começo dos anos 80, seguradora nenhuma tinha área de engenharia dentro das suas bases, dos seus colaboradores. Elas foram criadas para atender o mercado. Essa questão de tocar ou não a obra não existe para segurador hoje. Serão criadas as áreas internas ou externas ou mistos nesse sentido, justamente para atender isso que a legislação está dizendo. Só irá para esse mercado quem assim se estruturar. Porque se não for assim, está fadado ao insucesso. A questão do preço trazido pelo professor Guilherme, o molho não pode sair mais caro que o peixe. O seguro é para dar uma garantia a essa operação de que ela será ou terá sucesso adiante. Ela está garantida. E eu quero trazer uma situação muito peculiar, e aí é do seguro garantia, a Val faz os complementos que ela entender necessário.
em que o seguro-garantia não é idêntico aos seguros que estamos acostumados. Bati meu carro, faleceu, pegou fogo na minha casa, paga-se a indenização. Se for um seguro de dano, tiver um terceiro causador, ainda você tem um ressarcimento. Se for um seguro de pessoas, pagou, acabou a história. Aqui é diferente. Ocorrido o sinistro, e aí eu vou pedir Vênia para fazer um parênteses, cuidado com o que é sinistro no seguro-garantia. Sinistro no seguro-garantia é a inexecução da obrigação, seja ela de fazer, de dinheiro, que diabo for. A própria SUSEP trata mal o tema, dizendo que, por vezes, o fim da vigência de um contrato de seguro é sinistro. Não é. Sinistro, lá no judiciário, por exemplo, de garantia, se vencer o prazo, é como se fosse uma carta de fiança ou qualquer outra garantia que perca a eficácia. Troca-se, substitui ou arque com os ônus. Voltando, o que eu quero dizer é o seguinte: o segurador no seguro-garantia, e aí eu quero fazer um coro com o professor Guilherme no sentido de preocupação de preço, mas quando esse preço é bom, o custo-benefício é sensacional. E por que eu estou dizendo isso? Lá nos anos 80 e 90, empresa nenhuma nesse país tinha um splinter para combater o incêndio. A legislação veio, os seguradores, ao fazerem a avaliação de risco, isso é importante. Claro que no garantia você tem toda uma avaliação diferenciada, técnica estrutural, financeira, capacidade. Ok, as seguradoras terão que ter toda essa capacidade de análise. Já tem hoje. Já tem hoje. Da de análise tem. O que não tem é talvez das execuções de obra. Algumas até tem. Mas quando você exige isso do player, olho no que falou o professor Guilherme, razoavelmente, porque se você fizer desarrazoadamente, de uma a duas, se fizer a menor, o seguro não vale de nada. Se fizer o extremo, o seguro inviabiliza a situação. Mas feita de forma correta, ela é uma garantia para o público e para o privado de que aquilo vai funcionar. Por que eu estou dizendo isso? Porque no seguro-garantia, você exige uma contra-garantia. O sinistro não se encerra por si só com o pagamento. A seguradora ou garante pagamento, a depender do tipo do contrato, ou executará a obra, a depender do tipo do contrato, mas ela tem o regresso contra o devedor. E, nesse sentido, ela não quer utilizar esse regresso. Muitos e muitos, e a Valéria pode dar exemplos, porque a Valéria é muito mais inteligente que eu, que fiquei no diabo do jurídico e não saí para os negócios. A Valéria hoje faz negócios de seguro, que é muito mais legal. É a área que é convidada para festas, para eventos. A minha área só é convidada para desgraça. Então, o negócio é o seguinte. Quando você tem um sinistro, por exemplo, de pagamento, né, de honrar pagamento, o segurador comunica ao tomador e diz, olha, paga, porque se eu tiver que pagar, eu já vou executar sua contragarantia. E quem é solvente, parênteses, né? Não estamos falando das diabruras que conhecemos deste país, quem é solvente honra o pagamento. É por isso que tem melhor taxa de prêmio, é por isso que vai se apresentar nas licitações com melhor capacidade de tomar aquele negócio, porque tem um valor de garantia bom num preço que não cria o problema do professor Guilherme. E, acima de tudo, e dentro da provocação do professor Guilherme, óbvio que a seguradora vai querer participar da repactuação. Ela é intimamente ligada a essa repactuação. Porque se a repactuação for ruim ou inexistente, é sinistro. E aí, se é sinistro, tudo isso que eu acabei de falar ocorre novamente. Val, tranquilize nossos amigos aí um pouco mais, porque eu só falei da parte de você tem muito mais tarimba nesse negócio do que eu, porque você está do lado bom da força. Eu só fico do lado do sinistro. O meu telefone só toca se alguém trombou, fogou ou morreu. Rio Grande do Sul, muito obrigado. Aos colegas de painel, que prazer estar aqui com vocês. Obrigado de verdade.
Um complemento, eu acho que o Márcio fez um ponto de contraponto até, né, do que eu falei um pouco. Eu acho que exatamente a falta do mercado segurador estar dentro dos objetos de negócios, de projetos, o que já vinha acontecendo com a 8666, porque se os senhores olharem, o número de sinistralidade no mercado de seguro-garantia é extremamente pequeno. Então, as seguradoras, embora elas vão ter que se preparar para esse novo momento, né, de ter uma robustez maior, de conhecimento de projeto, de estar mais próximo, ainda assim, ela nunca deixou dinheiro na mesa, vamos dizer assim. Os grandes projetos, eles vieram acompanhando desde sempre, né? Eu participei, assim, ativamente de discussões de expectativas, que a gente chama no mercado de seguro-garantia de sinistro, ao qual sentou na mesa todas as partes e como vai se resolver. Então, no final da linha, eu acho que o objeto do seguro-garantia traz exatamente o ponto que o ministro deixou muito claro, é a questão da eficiência do projeto, né? É a questão de você transferir para o particular eficiência. E eu acho que essa é a palavra que faz com que a gente veja o quão é importante o mercado estar dentro e o quão é importante ele estar preocupado, sim, com questões de resseguro, capacidade técnica, intelectual, investimentos, mas o quão isso também não vai trazer uma robustez, né, e trazer ali o mercado do seguro-garantia, né, novamente a trazer grandes obras, grandes projetos para o país, que é o que exatamente o mercado, o seguro-garantia, ele sempre teve essa principal função. A gente precisa ou equilibrar a balança ou até, né, inverter essa balança do produto do seguro-garantia, que hoje ele está focado em outras linhas de negócio, né? E eu acho que o mercado, com essa nova lei, ela vai ter a possibilidade, sim, de ter suas preocupações, obviamente, não é só o mercado segurador que tem que se preocupar, né? Tem vários players envolvidos aí com as adaptações e as mudanças, mas, ao mesmo tempo, vai trazer uma robustez, um aquecimento para o mercado que a gente já está aguardando, já estamos na expectativa há alguns anos. Então, a palavra da eficiência, ela faz muito sentido de ter o seguro-garantia como balizador disso, né? Então, acho que eu complementei aqui um pouquinho as palavras do Dr. Malfatti. Excelente. Ministro Benjamin, por gentileza, suas considerações em relação a tudo que foi falado. Nós já estamos nos encaminhando aqui para o final, ainda temos alguns minutos. Se o senhor achar pertinente com as provocações aí do Márcio Malfatti, é um empolgado, já viu que o telefone lá é triste. Obrigado, Jaqueline. Bem, eu escutei com muita atenção as palavras de todos, e esse é um tema que está colocado e, por certo, ele vai continuar a ser debatido em muitos fóruns. Eu convido vocês a participar do fórum que nós vamos abrir na FGV também, na FGV Conhecimento, dia 1º de outubro, em que esse tema vai ser discutido, e nós vamos trazer também representantes das empreiteiras, do mercado de seguradoras. Do ponto de vista da administração pública, do controle externo, para além de saber se o mercado de seguros e resseguros está preparado para enfrentar esse desafio, nós temos dúvidas quanto às decisões discricionárias do gestor de escolher para grandes obras a cláusula obrigatória do performance bond. E o medo é de você inviabilizar o princípio da impessoalidade, da competitividade, restringindo o universo de licitantes. E mais, de forma transversa, repassar para o setor privado uma habilitação que vai se dar no mundo do mercado segurador. É óbvio que esse é um tópico em que me parece que a regulamentação ela é absolutamente necessária. Essa é uma lei curiosa, porque, apesar de ser tão extensa, ela pede regulamentações em mais de 50 tópicos, e muitos outros estão sendo suscitados, mas esse é um ponto que me parece importante, deve ser regulamentado. Mas, mais do que a regulamentação, eu acho que eu fico feliz de ouvir representantes do mercado segurador, do Márcio Malfatti, da Valéria Leite, da doutora Valéria Leite, mostrando algo que eu, obviamente, desconheço, que é essa capacitação que está ocorrendo no mercado segurador para enfrentar esse desafio.
Eu também ouvi atentamente as perguntas do amigo Guilherme quanto eventualmente, a desnecessidade dessa interveniência da seguradora. É algo, sempre o doutor Guilherme coloca perguntas muito interessantes. E, mais do que responder às perguntas, agora só me cabe agradecer a possibilidade de participar de tão elevado debate e dizer que estou sempre à disposição da Escola da OAB do Rio Grande do Sul para qualquer evento suplementar. Muito obrigado. Gratidão, ministro. Doutor Guilherme, suas considerações, por favor. Doutora Jaqueline, muito obrigado à Escola Superior de Advocacia do Rio Grande do Sul. Eu espero, sinceramente, em breve poder estar em um evento presencial. Eu gosto sempre de utilizar a palavra do Ariano Suassuna, quando perguntaram a ele se o computador iria substituir o livro de papel, e ele respondeu que nunca se imaginou com um computador abraçado dentro de uma rede. Então, eu acho que isso é importante para a gente agora. Estamos aqui todos, eu aqui do estado do ministro Zina, no Rio de Janeiro, conseguindo fazer esse evento, o ministro em Brasília, todos nós podemos participar. Realmente é uma interação muito boa. Agradeço por demais esta oportunidade. Sempre um debate com esta magnitude, com essa riqueza de exposições, nos deixa reflexivos. Eu estava aqui anotando, fazendo minhas anotações a mais, e reitero sempre só essa minha preocupação no que diz respeito ao encarecimento das contratações públicas. Mas o jogo está aí pela frente. O ministro falou que a lei é extensa e tem seus 51 regulamentos, ministro. É sempre uma boa ideia, né, pensar sobre esses 51 regulamentos, e vamos ver o que é que nós temos aí para frente, sobretudo nesses próximos 2 anos. É um novo mercado, são novos desafios, mas é assim que vive o direito, e é disso que nós vivemos. Novos desafios, novas oportunidades. Muito obrigado, e obrigado pela participação. Obrigada, doutor Guilherme. Doutora Valéria, considerações, por favor. Queria agradecer também a participação. É super bacana a gente estar aqui discutindo. Para mim é sempre um aprendizado. Como colega do Malfatti aí, a gente discute muitos temas, né? Eu também sou uma pessoa muito persuasiva em querer entender, aprender. Acho que o aprendizado não tem lugar no espaço. A gente precisa estar sempre aprendendo, sempre escutando o próximo, né? E também tentando contribuir naquilo que você pode. Mas eu acho que o ponto importante aqui é a gente ver que a gente está fomentando negócios, as inovações, né? Tudo que é novo, ele tem as suas dificuldades, né? As pessoas demoram a certas adaptações, isso não é diferente para as empresas, né? Pessoas, CPFs e CNPJs, né? Sempre tem ali o período de maturação, mas o mais importante, e olhando aqui pela ótica das seguradoras e do mercado segurador, é uma movimentação que eu não vi há algum tempo no mercado, e eu acho que vai ser uma movimentação importante para esse segmento, para o crescimento do mercado segurador, no tocante ao produto financeiro de garantia, né? Mas mais além do que isso, é o crescimento das obras públicas, né? O crescimento do país, e nada como trazer essas inovações à mesa para fomentar negócio, discussões, né? E melhorias, né? Eu acho que o mais importante é isso, e a minha ótica é de uma perspectiva muito positiva, de que as coisas vão cada vez ficarem melhores a partir da hora que a gente busca mudar os conceitos, né? E eu, na verdade, gostaria de agradecer a presença de todos aqui, dos colegas. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Valéria. Doutor Maurício Gazem, por favor, suas considerações finais. Eu gostaria de novamente agradecer o convite que foi realizado por ti, né, parabenizar os palestrantes aí pela excelente abordagem, né? Não resta dúvida que a gente tem um grande desafio pela frente, né? É uma lei extremamente extensa, né, que depende de um conjunto grande de regulamentações, conforme o ministro falou aí, já está se falando, se começou falando em 30, já está em 50 possíveis regulamentações que nós vamos ter, né? E é muito importante que a gente continue fomentando esse tipo de debate, né? Porque uma lei
que efetivamente ela vai ter uma grande importância, né, tanto para a administração pública como para aqueles que trabalham com o poder público. E muito obrigado novamente e uma boa noite a todos aí que estão nos assistindo. Dr. Matheus Klein, por gentileza. Gostaria, então, de agradecer também a doutora Jaqueline, agradecer a todos aí pelo excelente evento que a gente teve hoje, né? E, com certeza, assim, ó, a lei é extensa, vai ter N pontos que nós vamos precisar ainda depurar, amadurecer, seja na doutrina, na jurisprudência, ou com regulamentos próprios, sejam do executivo, seja de órgãos de controle, para melhorar a aplicação da legislação e, com certeza, vão ter que fazer mais eventos para ampliar o debate e engrandecer o conhecimento e a gente conseguir ter uma melhor aplicação da legislação. Então, meu boa noite a todos que estão nos assistindo aí e agradecer mais uma vez ao convite e me sinto muito honrado de ter participado deste debate hoje. Obrigada. Malfatti, querido Malfatti, daqui a pouco vai estar conosco aqui na Escola da Advocacia, na aula do nosso curso de Direito de Seguros. A palavra está com você. Bah, querida amiga, obrigado pelo convite mais uma vez. Uma alegria estar com todos vocês. E eu vou provocar o professor Guilherme mais uma vez. Caro, e eu perdi o número que o professor Benjamin colocou, me perdoe, mais caro é ter os 30 e tanto % de obra parada. Isso é caro. Seguro não é caro. Se essas obras funcionassem via seguro, cobrando suas coisas, não era caro para o Brasil. Com isso, eu quero dizer o seguinte. O que a OAB faz é fundamental. Temos aqui 6 pessoas que falam diferentes línguas, que enxergam diferentes visões, que são multidisciplinar e que precisam se juntar nesse ambiente democrático de discussão para levar esse conhecimento, essas ideias, a ciência, em última análise, para combater as trevas que, por vezes, assombram o nosso país. Muito obrigado a todos. Um prazer estar sempre com vocês. Viva o Rio Grande. Muito obrigada, Malfatti. E aqui, em nome da Escola da Advocacia, nos seus 36 anos, é a escola mais antiga do Brasil, onde nós estamos com a plataforma 100% online, levando conhecimento desde o ano de 2018, antes até mesmo da pandemia. Essa escola que não mede esforços para trazer conhecimento, levar informação aos advogados, advogadas, estudantes, e em nome do presidente Ricardo Vilar, também da Comissão de Seguros da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul, ao qual tenho um grande prazer de promover estes debates de extrema qualidade. Ministro Benjamin, muito convidado sempre para o estado do Rio Grande do Sul. Esperamos aqui, como temos muita imigração, nós temos um cardápio variadíssimo, não só o churrasco, mas nós temos aqui imigrações italianas, temos um bom vinho, o Malfatti sabe bem disso. Malfatti, querido amigo, é um prazer estar sempre com você, trazendo esse conhecimento grandioso do mercado segurador que você tem. Extensivo, doutora Valéria, prazer em conhecê-la, seja muito bem-vinda sempre. Doutor Guilherme, muito obrigada pelo seu esforço, por estar no hotel, nesse esforço todo de estar presente aqui, que nem que fosse no saguão do aeroporto sairia, né, doutor Guilherme? Estou no escritório, graças a Deus. Ah, deu tudo certo. Maurício Gazem, querido colega, parceiro aqui da infraestrutura, da Federação aqui, grande atuante no mercado de infraestrutura do nosso estado. O mesmo Matheus Klein, um prazer ter estado com vocês. E a essa equipe maravilhosa da ESA, que eles são os que ficam nos bastidores, fazendo possível tudo isso acontecer com qualidade e com carinho a todos. A todos que estão nos ouvindo, boa noite. Muito, muito obrigada.
Fica salvo aqui esse evento maravilhoso na plataforma do YouTube e vocês poderão assistir. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.